Imagine o homem mais poderoso do mundo, um rei que dominava nações, comandava exércitos e possuía riquezas inimagináveis. Seu nome era Nabucodonosor, rei da Babilônia, mas a Bíblia registra algo surpreendente. Esse rei poderoso perdeu a sanidade, foi expulso do seu próprio palácio e passou a viver como um animal no campo. Seu cabelo cresceu como penas de águia, suas asas se tornaram como garras de ave e comia capim como os bois. Isso não foi uma metáfora, foi um juízo divino. A história está registrada em Daniel capítulo 4 e revela uma das lições espirituais mais profundas sobre orgulho, soberania de Deus e humilhação humana. Hoje vamos entender o sonho que aterrorizou um rei, o aviso que ele ignorou, a queda que mudou sua vida e a restauração que revelou a soberania de Deus. Prepare-se para compreender como Deus derruba o orgulho humano e exalta sua própria glória. Nabucodonosor não era um rei comum. Ele governava o Império Babilônico, que naquele tempo era o império mais poderoso da terra. Foi ele quem conquistou Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo de Judá para o exílio. Babilônia era uma cidade impressionante. Historiadores falam sobre muros gigantes, palácios luxuosos, jardins suspensos e riquezas imensuráveis. Nabucodonosor transformou Babilônia na capital mais magnífica do mundo antigo, mas junto com o poder veio algo extremamente perigoso: o orgulho. A Bíblia nos ensina algo importante: o orgulho sempre precede a queda. Certa noite, Nabucodonosor teve um sonho que o deixou profundamente perturbado. Ele viu uma grande árvore no meio da terra. Essa árvore crescia cada vez mais até tocar os céus. Era enorme, suas folhas eram bonitas, seus frutos eram abundantes. Animais se abrigavam debaixo dela. Aves faziam ninhos em seus ramos. Esta árvore representava força, estabilidade e domínio sobre toda a terra. Mas, de repente, um mensageiro celestial desceu do céu e proclamou: derrubem a árvore, cortem seus ramos, sacudam suas folhas. Mas o tronco deveria permanecer preso à terra com correntes de ferro e bronze. E então veio a parte mais assustadora da profecia: o coração dele será mudado de homem para animal, e passarão 7 tempos sobre ele. Nabucodonosor acordou assustado. Algo naquele sonho parecia um aviso divino, mas ele não conseguia entender o significado. Como de costume, os sábios de Babilônia foram chamados, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho, até que finalmente Daniel foi chamado. Daniel ouviu o sonho e ficou impressionado. Ele sabia o significado, mas também sabia que aquela mensagem seria difícil de dizer ao rei. Daniel então explicou: ó rei, aquela árvore és tu. O teu reino cresceu, teu poder chegou até os céus, teu domínio alcança os confins da terra. Mas Deus havia decretado algo: por causa do orgulho do rei, ele seria expulso do meio dos homens. Ele viveria como os animais, comeria capim com os bois, seria molhado pelo orvalho do céu. Isso duraria 7 tempos, até que ele reconhecesse uma verdade fundamental: que o Altíssimo governa sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel ainda fez um apelo ao rei: ó rei, abandone os seus pecados, pratique a justiça e tenha misericórdia dos pobres. Talvez, disse Daniel, Deus prolongasse sua prosperidade. Era um aviso misericordioso de Deus, mas o rei não levou a sério. 12 meses se passaram. Durante um ano inteiro, Nabucodonosor teve tempo para refletir sobre o aviso, mas nada mudou seu coração. Um dia, caminhando sobre o terraço do Palácio Real em Babilônia, ele olhou para a cidade que havia construído e então declarou algo que revela seu coração: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com meu grande poder para a glória da minha majestade? Note algo importante: ele não deu crédito a Deus, ele atribuiu toda a glória a si mesmo. Foi nesse momento, enquanto as palavras ainda estavam em sua boca, que uma voz veio do céu, e a voz declarou: passou de ti o reino, ó rei Nabucodonosor. Naquele instante, a profecia começou a se cumprir.
o rei perdeu sua sanidade. Ele foi afastado da sociedade, expulso do convívio humano e passou a viver como um animal no campo. A Bíblia descreve algo impressionante. Ele comia capim como os bois, seu corpo era molhado pelo orvalho, seus cabelos cresceram como penas de águias, suas unhas se tornaram como garras de ave. O homem mais poderoso do mundo agora vivia como um animal. Isso durou 7 tempos. Deus não fez isso apenas para punir Nabucodonosor. Havia um propósito, e o propósito era ensinar uma verdade eterna. Deus é soberano sobre todos os reinos da terra. Reis podem governar, governos podem se levantar, impérios podem dominar nações, mas no final, quem governa sobre tudo é Deus. O orgulho humano tenta roubar a glória que pertence ao Senhor, mas Deus não divide sua glória com ninguém. Depois que os 7 tempos se cumpriram, algo extraordinário aconteceu. O próprio Nabucodonosor relata o que aconteceu em Daniel 4. Ele disse: "Levantei os olhos ao céu." Esse foi o momento da virada, quando ele reconheceu a soberania de Deus. Ele reconheceu que só Deus é o Senhor e não havia outro como ele. Daí então sua razão voltou, seu entendimento foi restaurado, seu reino foi devolvido, e então o rei fez algo surpreendente. Ele começou a louvar a Deus. Ele declarou com seus próprios lábios: "O domínio de Deus é um domínio eterno, seu reino dura de geração em geração." O rei que antes glorificava a si mesmo, agora glorificava ao Senhor. A história de Nabucodonosor nos ensina uma verdade poderosa. O maior perigo espiritual não é a pobreza, não é a fraqueza, não é a falta de poder. O maior perigo espiritual é o orgulho. O orgulho nos faz acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus, que nossas conquistas são apenas resultado do nosso esforço. Mas a Bíblia nos ensina algo muito claro: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Nabucodonosor precisou perder tudo para aprender isso. Talvez você nunca tenha sido um rei, talvez você nunca tenha governado um império, mas todos nós enfrentamos o mesmo perigo espiritual: o orgulho do coração. Às vezes pensamos: fui eu quem conquistei isso, foi minha inteligência, foi minha força, foi minha capacidade. Mas a verdade é que tudo o que temos vem de Deus. Nossa respiração, nossa vida, nossa força, oportunidades, tudo vem do Senhor. A história de Nabucodonosor nos lembra que Deus sabe humilhar os que andam na soberba, mas também nos lembra de algo maravilhoso: Deus restaura aqueles que levantam os olhos para o céu. Quando reconhecemos sua soberania, Ele restaura a nossa vida. Quero desde já agradecer a todos que ficaram até o final deste vídeo. Curta, comente e compartilhe com alguém. Assim você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Acesse nossa playlist, lá você vai encontrar outros vídeos que com certeza vai te ajudar na sua caminhada e fortalecer sua vida espiritual. Fique na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo.